Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos poderosamente. Queridos, você está acompanhando agora mais um programa Poder Sobrenatural da Fé, aqui no canal do YouTube TV Mundial. Mas eu quero te lembrar de se inscrever nesse canal, além de dar o like no vídeo e também clicar no sininho das notificações para você poder receber mensagens, orações e também poder participar do nosso podcast ao vivo, tirando dúvidas da palavra do Senhor enquanto nós o respondemos. Amados, antes de tudo eu quero chamar Milagres, essa obra é composta por milagres. Você acompanha na televisão, através do canal televisivo, junto lá com o apóstolo em São Paulo, mas também aqui você vai acompanhar milagres que estão acontecendo na terra do Ceará. Acompanhe aí para você ver o que Deus tem feito na vida do povo cearense. Qual o seu nome? Deus, apóstolo Clécia. Você é de onde? Eu sou da Bahia, mas eu moro aqui no Jardim Recanto Verde. O que você quer, filhinha? Eu quero falar o que Deus dessa obra fez na minha vida. Eu conheci essa obra, eu ia me matar. Cruz credo. Eu era drogada e bebia muito, e fumava cigarro também. E na madrugada que eu tinha chegado da boate, o dia que eu ia me matar, a televisão ligou sozinha no programa da igreja. E eu conheci essa Por isso não obra adianta do tirar a gente do ar. Vai chegar a hora que se a gente não tiver programa, ainda vai ligar. Glória a Deus. O pessoal fala, esse cara deve ser um fantasma, entendeu? Isso aí não é a primeira vez, não. Você já viu isso aí, né? Isso não é a primeira vez, não. Teve um aí que caiu a televisão e ligou, não foi? Quem viu isso aí? Pera aí, filhinha, a televisão ligou sozinha no nosso canal? Isso, então, eu não sabia Você da sabe o que igreja. você sabe o que eu estou pensando aqui? Eu reconheço que no passado nós estivemos em alguns canais de ponta, considerados canais de ponta, tá? E o grau de popularidade não era, nem chegava perto do que é hoje. Hoje eu saí na rua aí, fiquei 2 minutos numa calçada, já parou o carro daqui lá, ó. Eu falava, pensar, aquele outro vai achar ruim, nada, parou também porque reconheceu. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz e pronto. Glória a Deus. Eu me lembrei, sabe de quem? Acho que é o rei Assuero, não é? Não foi o rei Assuero que quis... ele quis honrar o Mordecai, e ele perguntou para o servo dele lá, o segundo dele lá, o que a gente deve fazer para um homem, não, o que deve ser feito com um homem a quem o rei deseja honrar? Como é que chama o sujeito? Amã. É um perturbado lá. Aí ele achou que era ele, porque o sujeito é orgulhoso, vaidoso, pretensioso, enfim, tudo que eu uso. Aí ele falou, coloca a veste do rei, anel, só faltou ele falar assim, dá o cartão de crédito do rei, entendeu? Aí terminou de falar, o rei falou, então faz tudo isso com o Mordecai, ó. É Mordecai mesmo, né? Olha lá, ó. Então, quando o rei deseja honrar, e de que rei eu estou falando? Jesus. Quando o rei deseja honrar, podem fazer o que quiser com você, porque o seu lugar na mesa está preparado, está reservado. Não adianta. Se o rei deseja honrar, pronto. Tem gente que, aliás, a maioria nem sabe o nome da televisão que a gente está. Você sabia disso aí? E nem aparece lá, não, nem sabe. Se eu perguntar para a pessoa se me assiste, onde eu assisto na televisão. É tanto milagre que a pessoa não presta atenção qual é a televisão. Não é verdade, filhinha? Cadê ela? Está aqui, apóstolo. E aí, Baiana, você está curada, filha? Das drogas, Jesus, tudo. vai fazer 11 anos. Tá livre, Estou filhinha? livre, para a glória de Deus. Você nasceu de novo, né? Nasci de novo. Hoje você serve ao Senhor. Com certeza, e servirei para sempre. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Uai, você fala bonito, assim, o baiano fala tranquilo, né? Eu te amo, apóstolo. Muito obrigado. Através da sua vida que eu estou aqui hoje. Obrigado, Essa baiano. obra é minha vida. Muito obrigado, baiano. Que milagre extraordinário. Querido, creia que o mesmo milagre pode acontecer em tua vida. Não duvide do Senhor, porque o mesmo Deus que está sobre essa palavra também está sobre a tua vida e vai te abençoar em nome de Jesus. Amados, vamos agora para a ministração da palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês sobre uma palavra muito interessante que a Bíblia nos apresenta, sobre a questão do crescimento espiritual. Você pode ter visto várias pessoas dentro da igreja que começaram de um jeito, porém hoje já são inativos, são pessoas que não têm mais o amor, já não louvam mais como antes e talvez esse seja o seu caso. Queridos, eu quero alertar vocês que isso é muito preocupante. Você tem que entender que a vida cristã, ela tem que ter progresso, ela tem que ter um caminho a ser percorrido. Quando você se entregou para Cristo, lá no seu batismo, você lembra? O voto que você fez ao Senhor de largar a velha criatura e viver como nova criatura. Desde aquele momento, você iniciou uma nova corrida, uma nova caminhada. Agora você está vivendo por Cristo. Você já não vive mais por si. Entenda que esse caminho, ele é contínuo, não há paradas nele. Você tem que sempre correr atrás do seu objetivo. Você tem que prosseguir para o alvo. E o seu alvo, eu creio, que seja Jesus Cristo. Ou seja, você deve continuar correndo até o último dia da sua vida. Não tem motivo para parar de correr, pois você deve se aperfeiçoar cada vez mais. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, diz assim, acompanhe comigo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo nos apresenta algo muito importante. Você sabe muito bem quem foi Paulo. Paulo abdicou da tua vida para viver para Cristo. Foi um dos maiores evangelistas. Levou a palavra para várias pessoas, escreveu várias cartas, é autor de múltiplos livros na palavra do Senhor. E ele ainda assim olhava para si e dizia, olha, eu ainda não alcancei o objetivo. Eu tenho que continuar prosseguindo, eu tenho que continuar caminhando. Então eu e você temos que ter essa mesma fé. Eu e você temos que agir dessa maneira. No versículo 12, o anterior a esse, o apóstolo Paulo diz assim, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo. Ou seja, ele está claramente dizendo que ele não alcançou a perfeição. Assim como eu e você, nós devemos continuar caminhando. Devemos continuar sem parar. Você não pode cessar o teu caminho. Você tem que continuar em frente. Você tem que entender que na vida cristã, ou você vai para frente ou você vai para trás. Não existe a opção de você ficar parado. Entenda, não existe a opção de você ficar estagnado, de você ficar parado. Quando você começa a ficar estagnado, quando você começa a ficar parado, significa que você está retrocedendo na fé. Significa que você está indo na contramão, que você está indo para trás do que você deveria estar vivendo. Você está indo para o lado inverso, porque você está retrocedendo. Aí você está deixando de orar, você está deixando de ler a Bíblia, você já não louva como antes. Antes você se derramava, hoje em dia você simplesmente canta como se não fosse nada. As coisas de Deus se tornaram banais para você. E é assim que você quer continuar vivendo? Você quer continuar tratando as coisas de Deus como se fossem coisas naturais, simples, normais? Querido, não é assim que você deve viver. Pois se você está vivendo assim, tome cuidado, porque uma hora ou outra você vai sair da casa do Senhor, vai dar as costas para o nome de Cristo e vai negar ao Senhor. Então, isso é um alerta a você. Preste atenção que todos nós temos que continuar caminhando para o alvo. Eu continuo caminhando para o alvo. E todos os outros líderes devem continuar
caminhando para o alvo. Assim como você, assim como tua mãe, como todos aqueles que dizem ser cristãos. Então, se você é um cristão verdadeiro, você vai continuar prosseguindo. Não seja aquele cristão que vem para a casa de Deus simplesmente por rotina. Há pessoas que são assim, que ela vem para a casa de Deus porque já não tem nada para fazer, ou porque ela está acostumada, normal já, né? Todo domingo, acordar cedo já virou uma rotina, é algo corriqueiro na vida dela. Então ela vem para a casa de Deus e não muda nada, a vida dela continua a mesma, ela não se sente bem na casa do Senhor. Se o pastor demorar 10 ou 15 minutos a mais do culto, do horário previsto, ela já começa a reclamar, já começa a murmurar, já começa a escarnecer em meio da igreja, falando mal tanto do pastor quanto da casa de Deus. Isso é terrível, amado. Isso aí é uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo para poder difamar a casa de Deus. Ou seja, quando você retrocede, você vira não instrumento de Deus, mas você vira instrumento do inimigo, porque você começa a enxergar as coisas de Deus não de forma sobrenatural, mas de forma natural. Você vê o pastor pregando uma palavra, você acha, o pastor está falando isso para dar uma indiretinha para mim. Você já não vê aquilo como se fosse algo de Deus sendo apresentado sobre a tua vida. Você começa a ver que são coisas carnais, porque você está se distanciando de Deus. E quanto mais você se distancia, meu querido, mais você deixa de perceber o agir de Deus na tua vida. Mais você deixa de perceber as coisas de Deus. Deus tenta falar com você, Deus te apresenta vários argumentos, Deus, Ele te alerta diversas vezes, porém você ignora todos os avisos, porque você tem se distanciado de Deus ao retroceder e seus olhos já não são mais o mesmo. Seus olhos são carnais. E aí você vê o pastor pregando e quer questionar. Olha, ele leu na Bíblia, porém eu não concordo. Como assim? Se a palavra é bíblica, não tem como discordar ou não. Se é Bíblia, é veracidade sobre a tua vida, é um fato. A Bíblia não erra, a Bíblia não mente. Você tem que crer na soberania da palavra de Deus. Você não pode simplesmente olhar para a Bíblia e questioná-la. Não, o que é isso? Aprenda a aprender mais de Cristo e dar valor para as coisas do Senhor. Então dê credibilidade à palavra do Senhor e continue prosseguindo. Olha mais uma vez o que a Bíblia vai te apresentar e nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 8. Diz assim: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você quer se tornar um crente inativo? Você quer ser um crente infrutuoso, que não gera frutos? Sabia que você pode se tornar um desses? Caso você retroceda. Porque a palavra de Deus nos orientou aqui que devemos aumentar tudo aquilo que aprendemos. Ou seja, tem que haver um progresso, você tem que crescer mais. Se você já segue a palavra de Deus, comece a seguir mais à risca, se aprofunde mais. Se você já lê a Bíblia, leia mais vezes. Se você já ora, ore mais vezes. Ah, pastor, mas eu já oro muitas vezes, então ore mais intensamente. Ah, pastor, eu já leio muitas vezes, então leia mais intensamente. Medite nas coisas de Deus, viva para as coisas do Senhor, busque as coisas que vêm do céu. Amados, a palavra de Deus está aqui escancarando algo para a gente que é crucial para a nossa vida espiritual. Se você acompanhar também em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 10, logo abaixo desse que nós lemos, está dizendo assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Querido, quando você aumenta cada vez mais, quando você tem um progresso na tua vida que faz você crescer cada vez mais com Cristo, amados, isso te torna uma pessoa mais íntima de Deus. Isso te torna uma pessoa que tem um olhar espiritual e consegue perceber o agir de Deus até na sutileza dele. A palavra de Deus aqui nos apresenta que não vai haver tropeço. Talvez você está se perguntando, mas pastor, todo mundo tropeça. Sim, mas quanto mais você se aproxima de Deus, menos você tropeça. Quanto mais você tem intimidade com Deus, menos você tende a falhar.
porque você está crescendo, você não está regredindo. Tem pessoas que entraram na igreja e deixaram coisas mundanas, deixaram as carnalidades para fora, porém agora estão começando a trazê-las de volta para a vida dela, ou seja, elas estão regredindo. Quando você deixa de falar palavrão, quando você entra na casa de Deus, mas depois de 10, 15 anos você volta a falar os palavrões que você falava antes, você está retrocedendo. Quando você entra na casa de Deus e deixa de beber, deixa de fazer coisas que são mundanas, e depois de 10, 15 anos você torna a fazer, você está retrocedendo. E isso, amados, vai levar você a tropeçar cada vez mais. Então, por isso que a palavra de Deus nos orienta que quanto mais você aumenta o teu progresso, quanto mais você prossegue em direção ao teu alvo, que é o Senhor Jesus, menos você tende a tropeçar. Ou seja, tem pecados na tua vida que já não deveriam mais fazer parte. Não deveriam mais fazer parte de você. Já era para você ter abandonado eles. Já era para você ter passado por uma nova fase. Já era para você ter olhado para esses pecados e ter jogado no lago do esquecimento. Não era para fazer mais parte da tua vida. Deveria pertencer ao velho homem e não à nova criatura. Você tem que se atentar a isso. Entenda, meus amados, que Deus, Ele quer que você progrida. Ele não quer que você retroceda. Ele quer uma igreja com pessoas ativas, frutíferas. Você tem que ser uma pessoa ativa. Tem pessoas que quando chegou na igreja, ela fazia tudo, ajudava, estava presente na casa de Deus, gostava de falar do amor de Deus. Aonde a pessoa botava os pés, ela falava: nossa, Deus é maravilhoso, o culto foi maravilhoso, Deus falou assim com a gente, e isso e aquilo assim, assado. E hoje em dia, ela já não tem mais o mesmo amor. Hoje em dia, ela já não faz nada disso. Hoje em dia, ela vem para a casa de Deus e vai embora, não dá bom dia para ninguém, vira as costas, vai para casa, como se nada tivesse acontecido. Deixe de estar vivendo como irmãos na casa de Deus. E também aquelas pessoas que são infrutíferas, né? Obviamente que se enquadra também nas pessoas inativas, porque quando você é inativo, você também é infrutífero, pois o infrutífero é aquele que não faz nada pela obra de Deus. Então Deus está orientando e está nos alertando, dizendo que aqueles que retrocedem, que não progridem na fé, que não crescem em Cristo, vão retroceder, ser inativos e ser infrutíferos. Isso não sou eu que estou dizendo, você acabou de ler na palavra de Deus junto comigo. Então abra seus olhos. E a Bíblia continua dizendo em diversas passagens, por exemplo, eu vou convidar você a abrir, diz em Hebreus, no capítulo 6, no verso 11 em diante. Acompanhe, por favor, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Disséssemos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A Bíblia, mais uma vez, nos referindo a ir até o fim, com diligência. Você deve ir até o fim com compromisso. Você deve ir até o fim com compromisso, com responsabilidade na casa de Deus. Você tem que começar a enxergar as coisas de Deus como prioridade na tua vida. Você tem que começar a enxergar as coisas de Deus como algo crucial na tua vida. Ela é de suma importância para a tua fé. Ela é de suma importância para a tua vida espiritual. Entenda isso. É por isso que lá em Lucas, no capítulo 13, no verso 24, esforçai-vos por entrar pelaquela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. Queridos, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar em ler a Bíblia. Você tem que se esforçar em viver o Evangelho. Você tem que se esforçar em seguir os caminhos de Deus. Você tem que se esforçar em melhorando cada vez mais. Uma pessoa esforçada é aquela pessoa que sempre busca melhorar, sempre busca ir à frente. Você tem que ser assim. Você tem que ser esforçado para alcançar a porta estreita, que muitos querem entrar, mas não vão entrar, porque eles estão dando passos largos, porque eles estão vivendo em caminhos
que são largos, caminhos falhos, caminhos fáceis de ser seguidos, caminhos que não requer um aprofundamento, caminhos que não requer uma proximidade maior com Deus, caminhos que você pode estar na igreja e continuar vivendo como se estivesse fora dela, que ainda assim você irá alcançar os céus, como muitos têm dito por aí. Muitos pastores têm pregado isso. Mas abra os teus olhos, queridos, Jesus nos alerta. O reino de Deus tem que ter esforço para ser conquistado. Que esforço é esse? O esforço de você se entregar a Deus, cada vez mais. Quando você deixa de se esforçar, você está deixando de buscar mais a Deus. E quando você deixa de buscar mais a Deus, você deixa de progredir. E quando você deixa de progredir, quando você deixa de caminhar, quando você deixa de prosseguir para o alvo, você retrocede. E aí, você já sabe o que acontece. Queridos, chegamos a mais um término aqui do programa do Poder Sobrenatural na Fé. Mas antes da oração final, eu quero que você acompanhe mais esse milagre. Olha o que Deus está fazendo na vida do povo aqui do Ceará. Acompanhe mais uma vez e daqui a pouquinho voltamos já para a oração pela tua vida. Deus abençoe. O seu nome, filho? Sim, senhor, Francisco. Você mora onde, Francisco? Eu moro em Contagem. Contagem? Sim, senhor. Contagem é Minas Gerais? Sim, senhor. Então me responde uma pergunta. Qual que é maior, Contagem ou Cisneiro? Contagem, né, apóstolo? Não faça isso comigo, irmão. Estou doido para arrumar uma cidade menor que Cisneiro. Você acha que eu vou conseguir? Mas a cidade de onde eu vim é um pouquinho menor, que é Viçosa, perto de Cisneiro. Do que Cisneiro não é menor, não. Cisneiro só tem 300 pessoas. Sim, senhor. Filhinho, o que Jesus fez na sua vida? O Deus da vida do senhor me ressuscitou. Puxa, será que é aquilo que eu estou vendo ali? Sim, senhor. Isso aí é você? Sim, senhor. 23 anos sofrendo. Depois que os medicamentos, apóstolo, não faziam mais efeito, os médicos implantou 4 parafusos no pescoço, 2 hastes para segurar a cabeça e 8 anos tomando morfina diretamente na medula. Você vivia internado? Diretamente, sempre no hospital. A morfina, às vezes, não fazia efeito, eu tinha que tomar tramol também no hospital. Então, o desespero batia quando vinham as dores. Antidepressivo, comecei com 1, já estava com 6. Misericórdia. Você acompanhou isso, filha? Seu nome? Maria Aparecida. Você acompanhou o sofrimento dele, né? Não, foi depois que eu conheci ele. Ah, você conheceu depois. Já estava curado. Que bom. Quer dizer que você, filho, entrou em desespero, né? O fundo do poço quebrou, né, apóstolo? Como é que você descobriu essa obra, filho? Pela televisão, abracei a televisão e desafiei a fé do senhor. Foi? O que você falou? Sim, abracei a televisão e desafiei a fé do senhor. O que é desafiar a fé? Abracei a televisão, se Deus é na vida desse homem, vou ser curado em 2 horas. Em 2 horas fui curado. Hã? Em 2 horas de podre, de fedendo a carniça, a ferida estancou. Cruz credo. Porque é uma bomba de morfina e a pele, apóstolo, ela apodreceu em cima da bomba de morfina. Em 2 horas você estava curado? Em 2 horas. E depois disso você voltou no médico? Voltei no médico para tirar a bomba, né? E o que os médicos falaram da situação? A fé. É? Ele fazia assim, ó. Apóstolo, a sua fé, Francisco. Uai, a fé dele é assim, é? Não, ele falou, a sua fé, Francisco, e batia assim, ó. Ele batia assim? Depois de 8 meses, eu voltei lá caminhando no consultório. Ele falou, Francisco, você arrumou outro médico? Eu falei, sim. Arrumou outro médico? Eu falei, sim, Jesus Cristo. Que bom. Quanto é que vale isso, filho? Não tem preço, apóstolo. Isso não tem preço. Não tem, né, filho? Hoje eu sou coluna da obra hoje. Você nasceu de novo, né? Você tá emocionado, né, filho? Muito, muito. Muito? Muito. Você sabe que eu tenho vontade de te dar um abraço, mas eu não posso. E meningite, apóstolo, meningite eu tive 5. Cruz credo. Eu tive que ficar 30 dias tomando Mavotec e vancomicina. Você estava derrubado, hein? Morto. Você nasceu de novo então, hein?
De 2014, de 93. Meu filho, Sim, senhor. eu estou numa luta tão grande esses dias, mas tão grande, e que eu tenho encontrado pouco espaço para sorrir. Vou ser sincero para vocês. Sim, senhor. Porque eu faço televisão há muitos anos, muitos anos. Acho que eu tinha uns 24 anos por aí, quando eu comecei a fazer. É, exatamente. E eu sei que, através da televisão, Deus já resgatou muitas vidas. E agora você é uma delas que foi alcançada através do programa. Sim, senhor. E abraçou a televisão, porque eu estou vendo ali, né? Você abraçou a televisão, foi? Abracei. Abracei aquela foto. E aí eu tenho aqui no escritório uma notificação sobre esse programa, porque dos 6 meses para cá foi muito difícil para pagar, porque a igreja ficou fechada, não sei se você sabe disso. Aí eu fico pensando, o que será dessa criatura que de repente não tem como vir, ou não tem uma igreja na cidade dela, e a companhia dela é a televisão, esse programa. Sim, senhor, apóstolo. Eu queria que você... Deixa eu terminar, filhinha, Sim, por favor. senhor. Sim, senhor. Eu queria que você fizesse um apelo, porque você é uma das colunas, mas tem muita gente acompanhando que só assiste, não ajuda, não participa, não se empenha, não entende o valor. Como você disse que não tem preço, então o programa não tem preço também, não é verdade? Sim, senhor. O que você diria para quem está do outro lado? Olha na lente aí, na câmera. Eu diria que fala para a pessoa o que você passou e o que esse programa trouxe de resposta para você. Eu diria para todos que estão ouvindo, que estão vendo, eu estava numa roça, eu fui por lá para poder morrer, eu larguei tudo que vem ajudar essa obra, porque essa obra é um braço, é uma extensão da igreja, e é onde a palavra do Senhor Jesus vai tocar. O Senhor estava pregando a palavra que o Senhor estava pregando chegou até mim, numa roça, onde eu fui poder morrer. E mudou sua história. Mudou, sim, senhor. Glória a Deus, diga glória a Deus, filho. Glória a Deus. Filhinho, Deus abençoe você, tá? Meu Deus e meu eterno Pai, entramos agora em Tua presença, primeiramente para Te exaltar e Te bendizer. Senhor, agradecemos pela palavra aqui ministrada, cremos que foi para nos fortalecer, para que possamos, ó Pai, estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor, para poder contemplar mais a glória do Senhor em nossa vida. Meu Deus, eu oro agora junto com esses que estão assistindo de casa, essas pessoas, ó Pai, que se encontram, meu Deus, com dificuldades, problemas, aflições, mas eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que o Senhor pode tornar tudo realidade na vida delas. Aquilo, ó Pai, que é impossível para as mãos humanas, é impossível para o médico, é impossível para o advogado, é impossível para o juiz, é impossível humanamente falando, o Senhor tem poder para tornar possível todas as coisas. E eu creio, ó Pai, que o Senhor toca para trazer cura, transformação, libertação. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai fazer um grande milagre na vida desta pessoa que acompanhar essa programação hoje. Meu Deus, nós consagramos esse copo com água e cremos, ó Pai, que essa simples água agora, ao ser consagrado ao Senhor, ela se torna um instrumento para trazer milagre na vida do Teu povo. Quando o Teu povo consumi-la, que ele venha receber poder do Senhor para trazer cura e restauração. Que cada molécula dessa água contenha o Teu poder. Meu Deus, é isso que Te pedimos e Te agradecemos. Eu entrego todos que estão aqui nas Tuas mãos agora e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Beba um copo d'água e creia que Deus já abençoou a tua vida. Agora você vai seguir acompanhando as demais programações. Tenha uma ótima noite e até amanhã, no mesmo horário. Deus abençoe.